roda do zodíaco, ela conta uma história que começa em Áries e termina em Peixes, onde um signo evolui para o outro, até que isso volta para Áries de novo. Se você não conhece essa história, fica aqui, vem ouvir o que é a roda do zodíaco, porque eu tenho certeza que vai mudar para sempre o que você acha que é astrologia. Imagine uma roda no céu, tipo uma grande pizza, e você cria 12 fatias. Essas 12 fatias são os 12 signos, 30 graus cada um, uma circunferência tem 360 graus, então cada signo passa por 30 graus. Você começa em Áries, vai para Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes, e quando essa roda termina, você começa para Áries de novo, numa outra qualidade. O signo, quando ele evolui, ele vira um outro signo. Mas isso não quer dizer que Peixes, por ser o último signo do zodíaco, seja o melhor. Na verdade, quando Peixes evoluir, ele vira Áries de novo. Então não existe um signo melhor que o outro. Cada signo tem seus desafios, suas restrições, seus medos, seus temperamentos. Tudo é movido por essa força que leva a roda para frente. Então, se você quer evoluir na vida e ir para frente na vida, você tem que entender o seu signo e entender para onde o seu signo está querendo ir. Isso vai sempre te ajudar muito a tomar decisões e tudo isso. O grande problema é que essa resposta não está nos manuais de astrologia. Os manuais de astrologia eles não vão fundo nesse lugar. Eles vão normalmente estereotipar o signo, vão colocar defeitos e qualidades de uma maneira muito superficial, como, por exemplo, o básico é todo taurino é teimoso, né? Apesar de os taurinos serem teimosos e muitos taurinos e amigos de taurinos reconhecerem isso, no signo existe um motivo por trás disso acontecer. Vamos começar com a roda que a gente vai explicar isso muito bem. Áries é o primeiro signo do zodíaco, tanto que ele representa a primavera, ele representa a força de uma semente nascer, ele significa quando ele representa o germinar de uma semente. A gente esquece da força que uma semente precisa ter para fazer nascer algo. Né? A semente ela brota do escuro e ela desafia a gravidade para que a planta cresça. Né? Essa é a força que um ariano tem. A força do impulso, a força do nascimento. Então, normalmente a pessoa de Áries é aquela pessoa que bate na mesa e fala, vamos fazer, e começa a fazer várias coisas. É uma pessoa que tem muitas iniciativas, né? Arianos são pessoas com iniciativas, normalmente. Mas tem uma hora que você tem tanta iniciativa que você precisa começar a materializar as coisas. Fala assim, vou construir algo sólido com isso. Ou, em alguns casos, você conquistou tantos lugares como ariano que uma hora você vai ter que falar, isso é meu. E você vai fincar a bandeira em algum lugar e criar um território. E aí a gente começa a entrar nessa energia de touro. Então, quando Áries inicia, touro consolida. Touro é o momento desse ciclo em que a gente reconhece as nossas posses, a gente valoriza nossas conquistas. Então, a gente fala, nossa, taurino normalmente é teimoso, ou normalmente é materialista, ou normalmente é muito ligado à comida, porque são todas as qualidades que levam a gente para um lugar de proteger o que é meu, porque eu conquistei isso. É uma pessoa que tem que valoriza isso, né? Que tem esses valores, né? O valor de respeitar a conquista. Os taurinos normalmente estão ligados à energia da consolidação, por isso que eles são muito teimosos, porque aquilo que foi conquistado não é desconquistado. Isso não é só na ideia, não é só no âmbito material. Isso também tem a ver com as ideias, com tudo aquilo que você conquistou em termos de valores e assim por diante. Então eles acabam relutando muito a mudança. Mas uma hora, ele não pode ficar fechado o tempo todo. Então ele começa a comunicar, ele começa a compartilhar as coisas. Né? Então, quando a gente pensa nessa energia de conexão, a gente entra no signo de Gêmeos, que é um signo da conexão. É um signo que falam que das pessoas curiosas, das pessoas dispersas, das pessoas que se conectam. Tanto que Gêmeos rege a comunicação mais superficial. Né? Esse é o momento em que depois que eu conquisto, eu comunico, eu me conecto. Então, basicamente, eu explorei, eu consolidei e agora eu comunico. Eu falo, olha o que eu fiz, olha que legal, olha essas ideias, aprendi isso, aprendi aquilo. É um momento que você divide o conhecimento. Mas a comunicação, ela pode ser falada, ela pode ser vivida, mas em algum momento ela começa a ser sentida. Você começa a ter uma nutrição emocional e você começa a criar vínculos. Você começa a se comunicar mais com uma certa pessoa, porque aquela pessoa meio que concorda com você, ou você tem alguma atração por aquela pessoa, conexões vão se fazendo de maneiras intangíveis, a ponto de você criar preferências.
Então aquele vínculo que você tinha com a sua posse, ele acaba virando um vínculo emocional. E isso é a energia de câncer, é a energia da nutrição emocional. Normalmente os cancerianos, e eu sou um canceriano, eles têm uma nutrição emocional pelas coisas, com as coisas pelas quais ele tem afeto. Então quando eu gosto muito de uma coisa, eu agarro, né? Tanto que rege o caranguejo, das pinças, tudo isso. A energia de Gêmeos, ela precisa virar o de câncer, porque o geminiano ele é muito disperso. Então através desse vínculo emocional, ele aprende a assumir compromissos, ele aprende a se aprofundar emocionalmente nas coisas. Isso é muito importante. Por que essa base emocional é importante no nosso ciclo de vida, vamos dizer assim? Porque é a partir dessa base que a gente tem que se expressar. Então você vai falar das suas preferências, você vai criar a sua aventura de vida, você vai ir pro mundo, vamos dizer assim, né? Vai brilhar só se você tem essa base bem feita. Senão a sua expressão ela fica vazia. E esse é um dos problemas do leonino, quando a expressão ela é feita sem base. Leão, que é aquele signo que falam que são as pessoas egocêntricas e se acham demais e querem aparecer. Normalmente esse temperamento se manifesta quando a pessoa ela não tem base emocional, quando ela não tem um motivo que afinca ela naquela expressão. Então, os leoninos foram feitos para brilhar, mas eles não podem estar desprovidos dessa base muito forte. E é claro que, né, outra coisa que as pessoas sempre esquecem é que quando a gente se expressa não para ser visto, mas a gente se expressa porque no fundo a nossa criação precisa ser aperfeiçoada. Quanto mais eu me expresso e mais eu me olho, mais eu me aperfeiçoo. Então a energia de se aperfeiçoar à medida que você vai praticando se transforma de leão para virgem, que é o signo do aperfeiçoamento. Virginianos são pessoas sintéticas, são essa energia do refinar, de tornar cada vez melhor, de apurar os detalhes, deixar tudo aquilo impecável. E é daí que vem esse temperamento analítico, meticuloso do virginiano, vocês entendem? Chegamos na primeira metade do zodíaco, esses 6 primeiros signos, eles regem o temperamento individual, é a construção do indivíduo, desde o seu nascimento até a síntese da sua psique, em que você vai se refinando, vai se aperfeiçoando. Quando você termina essa primeira metade do ciclo, você está pronto para encontrar o outro. Esse primeiro contato com o outro é regido por Libra. Libra também rege o casamento, quando uma pessoa inteira se encontra com uma outra pessoa inteira em perfeito equilíbrio. Por isso que a balança é a imagem de Libra. A harmonia é muito importante. O verbo aqui é harmonizar. Os librianos, eles são pessoas muito diplomáticas, porque elas inconscientemente entendem que o outro é o seu igual. E muitas vezes, inclusive, né, um dos efeitos librianos é se anular para não gerar conflito, para não anular o outro e acabar se anulando. Mas isso é uma outra conversa, porque por mais que uma relação pareça igual, a gente não sabe se isso é verdade ou não. Quando uma relação está estabelecida, ela precisa se aprofundar para se pôr à prova. E é nessas profundezas do relacionamento que a gente encontra o signo de Escorpião. Em Libra, os dois eles parecem estar muito bem, mas é em Escorpião que isso é colocado à prova. Porque a gente aprende que ao se relacionar com o outro, a gente se relaciona com a gente mesmo. E a partir disso a gente se transforma. Tanto que o verbo aqui é transformação profunda, é uma transformação. Tanto que a casa 8, a casa Escorpião, também é o que rege a morte. Quando você se relaciona com o outro, parte sua está morrendo para outra renascer. E essa é a compreensão inconsciente do signo de Escorpião, da casa 8, dos sacrifícios que a gente faz, das coisas que a gente precisa abrir mão para melhorar, para virar outra pessoa. Claro que isso envolve muito poder, envolve coisas que podem acabar se tornando muito negativas. A casa de Escorpião é uma das casas mais potentes nesse sentido. Quando você se relaciona com outro, você acaba se descobrindo, encontrando seu próprio poder. E com esse poder, você deveria olhar e ganhar uma responsabilidade e um direcionamento para sua vida. Olhar para algum lugar e falar, eu vou para lá. É com esse poder, é com esse direcionamento, é com esse olhar que a gente entra em Sagitário. Sagitário vai explorar os horizontes a partir desse poder. Ele vai abrir novas portas, ele vai investigar o mundo, ele vai percorrer o mundo, sempre buscando algo, sempre buscando um ideal, baseado naquele poder que ele descobriu. Por isso que as pessoas de Sagitário são exploradoras, gostam de viajar, são aventureiras, são as pessoas que buscam sentido na vida, são as pessoas que filosofam, é o que rege viagens para o exterior, é o que rege as universidades. É o signo da exploração per se. E é só depois de explorar muito que você resolve começar a construir algo. Você apontou a flecha sagitariana para um lugar e chegou lá. Normalmente o sagitariano nunca chega porque ele sempre muda o caminho, né? Mas chegar lá é o Capricórnio, né? É quem constrói, é quem estrutura a vida.
Normalmente as pessoas de Capricórnio eles são estruturadores, né? Eles são estruturantes nesse sentido. Tanto que é algo que rege a carreira, é a escolha que a gente faz da marca que a gente vai deixar no mundo. Rege as estruturas, rege impérios. O Capricórnio é a marca que a gente deixa no mundo. Parece que vai ficando mais complexo e vai, porque essas energias elas são do social, né? E aí a gente saiu da relação e quando entra no último terço, que é Capricórnio, Aquário e Peixes, a gente entra nesse lugar do nosso lugar no mundo. Porque depois que você realiza algo para você, o próximo passo é realizar algo para o mundo. Só que o mundo ele é muito complexo. O mundo não é uma coisa simples. Não existe uma verdade absoluta, existem várias verdades. E aí, quando a gente procura o nosso lugar no mundo, a gente entra no signo de Aquário, que é a busca pela verdade, é a busca pelo nosso lugar no mundo, é transformar o mundo, não realizar coisas, mas realizar coisas para transformar o mundo. Tanto que Aquário rege a inovação. Aquelas estruturas foram feitas, mas agora precisamos de novas estruturas. No melhor dos mundos, Aquário transforma o mundo num lugar melhor. Mas nem tudo faz sentido. A gente acaba dissolvendo o nosso ego, porque a gente percebe que o mundo é mais importante do que eu mesmo. E essa é a energia de Peixes, essa dissolução do ego. É quando a gente transcende as nossas vontades, quem nós somos, o que nós queremos, em prol de algo maior. Tanto que Peixes tem esse altruísmo, o altruísmo é muito forte, né? É o signo da fé, é o signo da espiritualidade, é o signo do mundo invisível, né? Esse mundo já não me basta mais. Por fim, quando você dissolve totalmente o seu ego, só tem uma coisa que você pode fazer, que é renascer e começar algo novo. E esse algo novo é regido por Áries, com novas iniciativas. A astrologia, ela mostra isso pra gente. No fundo, todo o mapa astral, todos os planetas percorrem um ciclo de 12 que a gente aprende a analisar. A gente, em algum momento, em alguma área da nossa vida, está vivendo um ciclo de 12. E é por isso que isso é tão fascinante, porque cada dia, cada ano, coloca a gente em algum lugar. Ou estamos explorando, ou estamos nos conectando, ou precisamos fincar raízes, e assim por diante. É assim que os signos se comunicam, é assim que os signos evoluem, e é sobre esse prisma que a gente vai começar a procurar nossos matches, a procurar nossas vocações e a procurar o nosso lugar do mundo. Se você gostou, segue a gente, se inscreve, comenta com qualquer dúvida, que eu tô aqui para ajudar vocês. Até a próxima.